Amigas e amigos da TV Assembleia, começando mais um Tocantarte. E hoje eu tenho o prazer de trazer aos nossos estúdios o ator e produtor cultural Guido Campos. Guido, grande prazer te receber aqui, meu irmão. Prazer é meu, bacana estar aqui, puxa vida, me sinto em casa. Guido, tem uma coisa bem interessante. Você hoje é um ator famoso, já fez vários filmes, já fez televisão, faz teatro, coisas que nós vamos, assuntos que nós vamos tratar no decorrer desse programa. Mas tem um fato muito curioso, você é tocantinense, né? Conta essa história aí. Essa história realmente ela é muito engraçada. Quando eu nasci aqui, era Goiás. Eu nasci num povoado chamado Vila Nova, eram 4 casas, e hoje não existem mais essas casas, existem só os tijolos, e eu fui registrado em Pium. E depois a gente mudou desse povoado, mudou para Cristalândia, e eu fui criado em Cristalândia até os 7 anos de idade, tomando banho na Lagoa da Confusão. E aos 7, toda a minha família, né, migrou para Goiânia, que naquela época era a capital. E aí o tempo passou, né, veio a divisão do estado, eu continuei com aquela documentação, né, Pium, Goiás. Goiás, Cristalândia, Isso. Goiás. E aí até que eu tive, nessas minhas andanças, eu tinha uma turnê na Europa, e fui tirar meu passaporte, e aí quando eu cheguei lá, para tirar na Polícia Federal, né, falou, mas aqui tá Pium, Goiás. Eu falei, sim, Pium, eu fui registrado em Pium, Goiás. Eu falei assim, mas Pium, Goiás é Tocantins. Eu falei, Sim. puxa, é verdade, mas era Goiás. Tudo bem, você tem que refazer esse documento, e se não dá para liberar seu passaporte. Hum. Então, foi muito engraçado, de repente eu passei a ser tocantinense. E aí refiz, né, parente, foi no cartório, em Pium, refez toda a documentação e tal. Mas o mais engraçado é que eu falei, puxa, esse lugar é muito bonito, né? O pôr do sol é muito bonito, o rio é muito bonito, a terra vermelha, né? E eu falei, puxa, que bom que eu sou daqui, viu? Que bom que eu sou do Tocantins. Então, as araras, né, voando para todo lado, os buritis. Então, assim, só veio mesmo assim a me enaltecer como cidadão brasileiro, sabe? Eu sou do Tocantins. Ô Guido, a coisa do teatro, do cinema, da televisão, a coisa do artista, quando é que entrou na vida do Guido? Essa é uma boa pergunta também, porque, na verdade, são manifestações que ela vem na infância, né? E talvez naquela época, Helder, tenha acontecido de ter uma influência da televisão. A televisão estava chegando quando eu era criança, era uma coisa que me fascinou, que eu não entendia, eu só fui conhecer em Goiânia e era preta e branca, e aquilo me fascinou, assim, eu não conseguia entender como é que cabia, por exemplo, o mar que eu conhecia pela televisão dentro do mar. Como é que cabia uma pessoa dentro da televisão? Eu ficava, né, realmente era muita novidade para mim e fascinante. Então eu comecei a assistir muita televisão, e aí vem as telenovelas, né? A, a, a teledramaturgia, ela tem um peso na minha vida, para ser ator, porque aí eu gostava de televisão, assistia as novelas e falava, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo que aquele cara que eu falava que queria ser igual era ator, e que aquilo tudo era decorado, era um personagem. E aí, assim que eu tive uns 12 anos, em Goiânia, eu quis fazer teatro. E aí eu comecei a fazer teatro amador, naquela época se fazia teatro amador, né? Sim. E aí foi, não parei mais, uma coisa vai levando a outra, até que um dia uma companhia de São Paulo me assistiu em Goiânia e estava indo residir, né, a companhia no Rio de Janeiro, e estava precisando de um ator que tinha minhas características. E aí eles gostaram muito também do meu trabalho, falaram, você não quer ir com a gente? Eu falei, Rio, meu Deus, fala-me Deus! Eu tinha 17 anos. Ah. E fui. E aí pronto, aí, né, você imagina, começo dos anos 80, chegando no Rio, vendo o mar de verdade, né, azul, Cristo Redentor, né, os artistas famosos, os ídolos, você vendo na praia, vendo no bar, vendo no teatro. E aí eu não parei mais. Então, assim, o teatro, de uma certa forma, a televisão, o audiovisual, né, televisivo, fez eu me apaixonar por essa carreira. E depois você vai descobrindo que tinha mesmo o dom, né? Você nasce com o dom, que se confunde dom com talento, e depois você vai estudando e vai se profissionalizando e vai entendendo a complexidade da profissão, né, de ser ator.
E aí você fala, não, acho que eu nasci pro ramo. Aí nessa trajetória apareceram uns prêmios de teatro e tal, e assim tem sido até hoje. E qual foi esse primeiro trabalho que você fez? O meu primeiro trabalho que eu fiz com essa companhia, né, com essa companhia que eu fui já para ser ator profissional, saí do teatro amador profissional para o profissional, foi um musical infantil, um livro adaptado do Ziraldo chamado O Planeta Lilás, que é um livro muito, talvez um dos livros mais famosos, assim, juntamente com o Menino Maluquinho do Ziraldo. E naquela época foi um sucesso danado no Rio de Janeiro, assim, como teatro infantil, né? Então eu comecei profissionalmente com o teatro infantil. Então foi o Planeta Lilás. Aí depois vieram outros. Então, o teatro e televisão, como é que foi a Bom, questão? televisão é assim, quem está no Rio de Janeiro, você de uma certa forma termina se envolvendo com a televisão, né? Porque a TV Globo está ali do lado, né? Às vezes um artista, seu ídolo mora na sua frente, né? Tem muito disso, né? A padaria que você vai comprar o pão é onde vê a atriz que você vê todo dia na novela. Você fala, meu Deus, né? Então, na minha primeira novela, assim, cheguei devagar na TV Globo, mas eu cheguei num projeto muito bacana, que foi uma novela de época que a TV Globo ainda não tinha ido, que foi Que Rei Sou Eu, que era a primeira novela que tinha castelo, rainha, que passou mais ou menos em 1789. Então era um projeto novo, a novela foi um estouro, e eu fiz na novela o serviçal dos conselheiros, os conselheiros da rainha, que seria o mordomo, né? Então foi minha primeira novela com contrato, gravando com as feras do teatro brasileiro, que era Jorge Doria, Laerte Morrone, Carla Augusto Strasser, Teresa Raquel, a rainha, né? Cláudia Abreu fazendo a princesa, enfim, José Loureiro, enfim, tinha uma galera. José não, Oswaldo Loureiro. Então teve uma galera assim bacana que eu pude conviver e trabalhar nessa novela. Então, essa foi minha primeira novela de contrato na TV Globo. Pois é, no bloco que vem, desculpe, nós vamos falar de mais novelas, porque você tem personagens marcantes na sua carreira. Talvez você não se lembre, né, do Guido, mas já já ele vai alertar aí e você vai lembrar, com certeza. As pessoas que têm um pouco mais de idade como eu, como ele, né? Não você que tem 15, 18 anos, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.